Querido e bondoso Deus, Senhor que era, que é e que há de vir, mais uma vez podemos sentir a graça e a paz que excede todo entendimento. Mais uma vez a nossa vida encontra sentido, pois a tua misericórdia nos presenteia com mais uma chance de aprender de ti, de te conhecer, de te buscar, de se render a ti. Obrigado, Senhor, por este lugar que nos reservastes para te adorar. Obrigado, Senhor, por esse chamado, por tua força, por tua vontade, pela chance diária de te pedir perdão por todos os nossos maus passos. Obrigado, Senhor, por sermos igreja, por sermos chamados teu povo, teus servos. Nós te agradecemos, te apresentamos o nosso sincero arrependimento de todas as vezes que nós não te honramos. Esse desejo que o Senhor coloca dentro do nosso coração de tentar acertar, de te conhecer e prosseguir te conhecendo, é um privilégio, é um presente do qual nós te agradecemos muito, pois esse amor que colocaste dentro de nós é a dádiva que nos permite dizer a ti o quanto que nós o amamos, o quanto que nós precisamos de ti. Perdão, Senhor, pelos momentos em que nós não valorizamos isso. Como igreja, como homens de Deus, nós queremos te consagrar essa noite, este lugar, pedindo para que o Senhor arranque do nosso entorno qualquer opressão do mal, qualquer resistência maligna que queira impedir que a atmosfera deste lugar seja modificada. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Vem com teu fogo e habite nesta casa e quebre com todos os grilhões, com todos os impedimentos. E por favor, Pai, nos ensina a declarar, testemunhar quem Tu és. Tu és tudo para nós, a nossa salvação e a nossa vida. Tu és glorioso, justo e fiel, a quem nós consagramos nossas mentes, corpos e corações, intercedendo pelos líderes dos homens aqui nessa noite. Que o Senhor seja com o Diego, com o Vitor, mas que o Senhor também vá ao encontro do Jones, Pai, que nos é tão importante neste lugar, os Rodrigos, o Eduardo, que está se recuperando dessa lesão tão séria, também o irmão Guilherme, o irmão Pedro, o irmão Elias. Se eu esqueço de alguém aqui, eu peço que o Senhor vá ao encontro de todos os homens deste lugar. Que o Senhor os atraia para te servir, para te obedecer e para renunciar às propostas desse mundo. Tu és a nossa vida e o nosso coração. Tu és tudo, tudo, tudo. Sem o Senhor, absolutamente nada nós podemos fazer. Que o Teu Espírito Santo nos governe, arranque de nós toda soberba, toda autossuficiência, toda postura que não Te exalta. Nós Te pedimos, Paizinho, nos permita Te ofertar algo que Te agrade nessa noite. Nos permita Te entregar algo que
engrandeça, glorifique e exalte o teu santo nome. Este clamor é tão somente para contemplar vidas se encontrando em Ti, reconhecendo o Teu propósito, a Tua salvação, nos dando temperança, equilíbrio e vida plena em Ti. Que o Senhor venha ao encontro das nossas crianças, Pai, por favor. Que o Senhor venha ao encontro dos nossos adolescentes e jovens, mulheres e homens, todos os lares. Te entregamos mais uma vez a vida da bispa ali em Caraguatatuba, Senhor. Que o Senhor seja com ela, que o Senhor a oriente, que o Teu reino se fortaleça e se expanda para os lugares que mais almas precisam. Vai de encontro ao pastor Marcelo, Milene, Elissa, aquele povo que o Senhor já tem colocado no caminho deles, para que o Senhor possa fortalecê-los e guiá-los. Nós precisamos de Ti, nós Te entregamos o nosso coração, Te entregamos a nossa vida, a nossa devoção, o nosso gesto de amor e de gratidão. Nos permita Te adorar, Senhor, em verdade essa noite, por favor. Não deixe que nenhum coração deixe de ser tocado nesta noite. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos de Ti. Tu és a nossa vida e a nossa paz. Tu és o nosso Deus e nosso Rei, a quem nós entregamos tudo, a quem nós consagramos nosso ser e o nosso existir. Que essa seja uma noite de vitórias, que essa seja uma noite de adoração e de intimidade, e que o Teu reino, sobretudo, seja cada vez mais fortalecido e amparado. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso ser, Tu és o nosso coração, Tu és, Senhor, rocha e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que nós não vivamos isso aqui de uma forma vazia, de uma forma mecânica ou com um mero ritual. Que isso seja uma verdade, que isso seja uma entrega profunda, intensa, constante e verdadeira. Seja conosco, Pai. Governe nossos corações. Nós entregamos debaixo de Suas potentes mãos a nossa vida e a nossa adoração. Tu és santo, a quem nós procuramos conhecer, honrar e glorificar. Clamamos também não só pelo nosso povo, pelos aqueles que aqui já estão, como aqueles que estão a caminho. Mas também, Senhor, para que, se em algum momento, seja uma vida nos arredores desta igreja, ou alguém que tenha acesso a esta gravação, se encontre triste, sem esperança, frustrado, deixando de crer no que é viver, que vale a pena usufruir deste dom, deste presente inexplicável que é a vida. Pai, acampe os Seus anjos, toque nos corações, nos permita contemplar e conhecer vidas que através de orações como essa sejam alcançadas por Ti, que tenham um desejo de conversar com o Senhor abertamente, de conhecer nas Escrituras e Te entregar tudo que é em nós. Que todos se rendam, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor Jesus é o Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso Messias, é o nosso Pai. Nós precisamos, nós confiamos, nós Te entregamos. Essa noite é Tua. Venha conosco. Quer que eu te leve? Só desculpa atrapalhar. Imagina. Que Deus abençoe. Que o Senhor seja conosco e que o Senhor honre o Seu povo que quer Te ser. Ah, Deus, como nós precisamos de Ti, como nós confiamos no Senhor, e por isso nós Te entregamos este lugar em Tuas mãos e Te pedimos, permaneça conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.
Jesus, eu te amo. Salve os irmãos com amor, alegria, paz de Cristo, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Preparados para mais um culto? Aleluia. Culto dos varões. Glória a Deus. A nossa liturgia hoje vai ser um pouquinho diferente, amém, irmãos? Glória a Deus. Varões, vamos começar forte, em nome de Jesus, todos eles, todos nós, vamos lá, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, deixa eu orar aqui só um pouquinho, mas podem vir, varões, podem vir. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade aqui, por todos os varões aqui hoje, firmes e fortes, por esse propósito de trazer aqui um louvor novo, de trazer aqui um pouco da sua adoração a Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada oportunidade aqui, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não chegaram, Pai, proteja e traga debaixo das suas asas, Pai. Em nome de Jesus, que hoje seja aqui, Pai, algo maravilhoso. Que o céu desça aqui, que os louvores, as oportunidades, tudo aqui hoje seja conforme a sua vontade. Glória a Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade aqui com todos os meus irmãos. E hoje vamos começar com o nosso louvor. Hoje nós vamos aqui comandar aqui o culto dos varões. Todo mundo firme e forte, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O grupo de homens no toque de fé. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos sentir o vento soprando aqui e toda a casa se encheu e sobre nós ele desceu. Podemos ouvir línguas de fogo aqui. Toda a casa se encheu e sobre nós ele desceu. Vento impetuoso, faz de novo, faz de novo. Vento impetuoso, faz de novo. Estamos aqui, podemos ouvir. Esse é o som do céu que
estremece esse lugar. Vamos declarar o teu reino aqui está. Senhor, que digno de honra e glória em nome de Jesus. Glória a Deus.
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Compreender fé, minha vida se revestirá do teu poder. Compreender fé, ousadia, amor, mover o sobrenatural. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, os desertos e mares eu atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus. Continuamos agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Desce a luz aí, irmão, obrigado. Glória a Deus. Rapaz, deu até calor agora. Deixa eu tirar aqui o casaco. Vai ficar bom, viu? O louvor vai ficar bom. Obrigado. Obrigado. Ai, Pai, deixa eu orar aqui pelas oportunidades. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez aqui.
Oro pelas oportunidades, cada varão aqui, cada grupo que tiver essa oportunidade, Pai, que seja algo lindo, seja algo maravilhoso, seja algo aqui do céu, Pai. Oh, que podemos aqui, Pai, em nome de Jesus, estar mais próximo de Ti, Pai, através dos louvores, através da palavra, através de tudo que vai acontecer aqui hoje na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. E estar aqui com a oportunidade, pastor Wellington, para trazer a palavra de abertura em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar cada irmão com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém. Bom ter você aqui, Bruno. Deus te abençoe. Prazer tê-lo conosco. Você que pode, fique em pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Primeiro Timóteo. Você também está com tosse? 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 8. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém ainda não encontrou, diga, me espera, pastor. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 8, nos diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, fogem destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Hoje pela manhã, trabalhei um pouquinho. Quando voltei para casa, conversei com Deus e perguntava a Ele o que eu poderia servir de instrumento nessa palavra de abertura. O Senhor me conduziu na direção dessa carta a Timóteo, filho da fé, de Paulo, em que convida homens desse tempo e daquele tempo, por isso que se torna a palavra de Deus, mais uma vez, atemporal, a se ligar numa questão. Os homens dessa época é iludido pela necessidade de ter muito mais do que ser. Os homens dessa época é alvo de tentações e de propostas que nos fazem buscar atalhos, talvez, buscar maneiras mais simples de nos sentirmos poderosos, nos sentirmos influentes, nos sentirmos alvos de notoriedade, de reconhecimento.
Só que a palavra de Deus, como dito aqui, deixa muito claro que as pessoas que buscam isso em primeiro lugar, que têm essa necessidade por conquista monetária, por destaque ao que o mundo classifica como pessoa de sucesso, vai se perder. A pessoa que é escrava, que coloca expectativa, sentimentos, devoção em recursos financeiros, vai dar com bolsa águas, se é que eu posso dizer assim. Mas ele não só alerta sobre isso, como faz um convite aos homens de Deus. E que nós, enquanto sacerdotes da nossa família, possamos nos perguntar se nós estamos respondendo, aceitando esse convite. E que convite que é esse? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. E aqui eu finalizo dizendo uma coisa. Não é o fato da Bíblia alertar que os últimos dias as coisas vão ficar piores, que isso é um convite para mim e para você, como homem de Deus, a se moldar a isso, a aceitar isso como parte de você. Como o próprio texto diz, você é um homem de Deus, então foge destas coisas. Segue o que é justo, segue o que é piedoso, não nega a sua fé. Seja um instrumento de amor, de paciência e de mansidão. Mas milita. Não é à toa que nós estamos de exército hoje. Sejamos pessoas que se esforcem, pessoas que batalhem, que defendem, que se posicionem segundo o que é justo, o que é correto. Não importa o que acontece à nossa volta. Não importa se a tendência dessa geração é as pessoas se renderem, é as pessoas se conformarem e aceitarem o que é injusto, o que é fruto só de busca de poder e de destaque, se eternizar em posições de domínio, que nós estejamos sempre comprometidos, como homem de Deus, com a justiça, com a verdade, com o amor, com a paz. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, palavra abençoada de abertura, que a gente possa entender, como diz ali, que a raiz de todos os problemas, o que é, pastor? Amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aonde você está colocando todas as suas forças, a sua devoção, a sua adoração. É amor ao dinheiro. Este é o problema. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmão Zé, vamos trazer aqui algo para o Senhor, já que você está aí vestido como um tenente coronel do exército de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria, né, irmãos? Nós uma noite estamos aqui reunidos, né? Não estamos uma grande quantidade, mas o Senhor se faz presente. Aleluia. Independente das pessoas que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui, Deus sabe de todas as coisas. Sou grato em todos os momentos para o Senhor, até que vem me fortalecendo, me dando estratégia, sabedorias, e às vezes falta um pouco de paciência em algumas situações, mas são situações adversas que a gente tem que viver todos os dias. No mês passado eu tive uma perda de um amigo meu que trabalha na mesma função, só que em empresas diferentes, mas ele fazia alguns bicos lá na empresa onde eu trabalho. Pois até então os dois irmãos que têm a mesma empresa se separaram, mas continuou aquela amizade. Porém, um acidente que ele teve, e eu fiquei refletindo muito. Um jovem, não tinha nem 30 anos ainda. E o que ele faz todos os dias eu faço. E por acaso do destino, ou era a hora dele chegar,
Aí eu vi alguns comentários no Instagram falando que não tinha experiência, que era uma pessoa que não era para estar ali. E eu respondi algumas coisas naquele Instagram. Fiquei muito triste porque as pessoas julgam as outras sem saber a verdade do que acontece. É fácil falar, é apontar, mas viver aquilo na pele todos os dias não é fácil. Eu fiquei muito triste porque eu vi aquele pai, que ele não tinha nem 50 anos, chorando a morte do filho. E o filho dele de 10 anos vendo o pai ser enterrado. E passou um filme na minha cabeça quando eu tive o mesmo acidente. Só que situações diferentes. Ele foi arremessado no 18º andar. E eu estava no 13º andar. E eu pulei e consegui cair. Mas ele não teve a mesma oportunidade. E aí só ficou as marcas e as lembranças. Hoje eu carrego uma marca no meu braço direito, que era para ter sido amputado o meu braço. O cabo de aço pegou no meu braço, pegou no meu joelho, pegou no meu tornozelo. A máquina caiu, mas eu sobrevivi para contar a história. Glória a Deus, aleluia. E no mesmo dia eu vim até a casa da bispa, depois de sair do Hospital São Paulo. Os médicos me examinou e falou: você não tem nada, você não quebrou nada, seu santo é forte. Aí eu olhei pro médico, olhei assim, falei: ele não sabe o que ele está falando. Eu sabia que Deus tinha me protegido, colocado as mãos sobre a minha vida naquele dia e tinha me dado mais uma oportunidade. De tantas que eu já tive, eu sou grato ao Senhor. E fui na casa da bispa ali, pilotando a moto, todo arrebentado, sentindo uma dor tremenda, mas falei: bispa, ora por mim, eu quero agradecer ao Senhor por o Senhor ter me dado mais um livramento. E ela, como sempre, de prontidão, abriu suas portas, olhou para mim assim, falou: não, Zé, você é um milagre, mas Deus é contigo. Fez aquela oração, e eu saí dali, fui para casa. Chegando em casa, minha esposa me olhou, falou: meu Deus, o que aconteceu com você? Você foi atropelado? Eu falei: não, mas estou vivo. O soldado só está ferido, não está morto. Aleluia. Aí fica uma reflexão: o que a gente tem feito todos os dias? O que você tem feito para agradar o Senhor? O que é que você tem feito de seu melhor para a sua família? Saiu de casa, agradeça. Chegou ao seu trabalho, agradeça. Voltou para a sua casa, agradeça. Glória a Deus. Pois você não sabe o dia de amanhã. E todos os dias eu faço a mesma coisa. Agradeço ao Senhor ao chegar no meu trabalho, pedindo sabedoria e estratégia para poder saber lidar com as situações e liderar a equipe que eu trabalho, pois eu sei que não é fácil. Qualquer erro que eu cometer, eu posso estar colocando a minha vida em risco e a vida de outras pessoas também. Então eu sou grato ao Senhor por até aqui Ele ter me sustentado. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em tudo, dai graças. Em nome de Jesus. Vamos louvar agora a aliança. Bora lá? Glória a Deus. Bora, Glória a Deus. bora aliança. Em nome de Jesus. Preparados? Aleluia. Amém, seus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Receba. Glória a Deus. O grupo de homens aliança com Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia.
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do
Senhor, esses jovens para mudar essa história, Pai, em nome de Jesus. Lança como flecha, em nome de Jesus. Du, você quer que eu leve o microfone até aí? Você quer que eu te ajude até aqui? Consegue chegar aqui, irmão? Mas eu vou te ajudar, pelo amor de Deus. Não quero ser culpado por você. Ah, glória a Deus, aleluia. Fala a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tá alto, eu tô falando alto. Deus, eu tô me ouvindo bem, né? Deus é fiel. Como vocês estão? Glória a Deus. Muito feliz com mais uma vez estar aqui com vocês, com os meus irmãos. Não podendo estar tão presente como eu gostaria, mas na medida do possível me esforçando para estar aqui. Glorificar a Deus por mais um culto de varões. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por cuidar de nós, por nos livrarmos, por nos dar saúde, nos encher de sabedoria para lidar com as adversidades do dia a dia. Quero deixar aqui algo que o Senhor falou comigo. São duas passagens, mas que vai de encontro a tudo que tem falado aqui. O Senhor tem nos alertado e eu creio que vai de encontro a mais um alerta. A primeira passagem está em Marcos 8, do 28 ao 33. Se os irmãos já quiserem anotar, a próxima seria Mateus 26, do 47 ao 50. Eu vou ler a primeira, que é Marcos 8, do 28 ao 33, que diz assim: E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mas outro, um dos profetas. E ele disse, Mas vós, quem disseis que eu sou? E respondendo Pedro disse, Tu és Cristo. E Adamastor, não sei falar essa palavra, nem consegue. Advertiu, melhor, para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões, e príncipe do sacerdócio, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E disse abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, mas ele virou-se e, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Vou falar um pouquinho em cima dessa, depois a gente vai para a segunda. Passagem conhecida, onde a gente sabe que Jesus está falando daquilo que vinha acontecer com ele, né? Que ele seria entregue no madeiro para sofrer por mim e por você. E Pedro, no seu impulso, como sempre, foi advertido falando que ele não precisaria passar por aquilo. E Jesus prontamente repreendeu ele, dizendo para que ele se apartasse dele, e ainda chegou a usar a palavra Satanás com ele. Sabemos que Pedro era um homem próximo de Deus. Você vê nessa passagem e fala, mas, nossa, chamou, vai para lá Satanás, pelo menos para mim, né? Ao meu entendimento. Soou tão estranho, mas o que eu tive de entendimento aqui foi que muitas das vezes a gente vai ter amigos que vai querer nos tirar do propósito de Deus. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente vai estar próximo de pessoas que, mesmo sem querer, estão usando pelo Satanás, vai estar tirando você daquilo que o Senhor quer, do caminho que Ele tem trilhado para você e do propósito que Ele tem para você viver nessa terra. E a segunda, Mateus 26, 47 e 50, diz assim, E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelo príncipe do sacerdote e pelos anciãos do povo. E o que o tinha traído lhes deu um sinal, dizendo, O que eu beijar, este prendeu. E logo aproximando-se de Jesus, disse, Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, a que vieste? Então aproximou-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Essa segunda parte vai ao encontro oposto do primeiro. Jesus sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim o chamou de amigo. Porque ele sabia que ele estava levando ele para o propósito que ele tinha que viver aqui nessa terra. Muitas das vezes a gente vai ter alguns Judas com a gente, dos nossos lados, mas que vão estar nos ajudando a viver o propósito de Deus aqui nessa terra. É difícil compreender, é difícil entender, mas é o necessário
Muitas das vezes o Senhor vai nos afastar de pessoas que a gente acha que está nos fazendo bem e na verdade está tirando do propósito que Ele tem. Que a gente possa pedir ao Senhor discernimento, sabedoria para vivermos nessa terra e principalmente viver o propósito de Deus. Porque só assim vamos poder ser minimamente felizes nessa terra até que o Senhor venha nos buscar. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Não se pressione não, porque ali era o próprio Satanás usando Pedro mesmo, viu? Era o próprio Satanás. E muitas das vezes vão ter pessoas que o mal vai querer usar mesmo contra a gente, contra o nosso propósito, principalmente quando nós estamos firmes com Deus. A gente quer algo a mais, quando a gente está disposto a dar a nossa vida pelo Senhor, olha que o mal vai usar pessoas muito próximas da gente mesmo. Então o que aconteceu ali é bem real, bem sério. Vamos lá, Pedrão, louvar para tirar dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Aí, falando de Pedro, chamou Pedro, não que eu gostaria, né, Pedro? Em nome de Jesus. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Pedro? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar minha esposa aqui para estar me ajudando. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou trazer um louvor aqui que, para mim, ele é novo, né? Que tem pouco tempo que eu conheci, que eu ouvi. E gostei. Falou muito ao meu coração. Mostrei para o irmão Vitor uma vez lá no retiro, né? A gente colocou para tocar. Mostrei para o irmão Du, mostrei para o irmão dele, mostrei para todo mundo. Confesso que não tenho ensaiado muito, né? Esses dias eu tentei ensaiar aí um pouquinho, com o pouco tempo que eu tive. Me perdoem se eu errar, mas tudo é para Deus e isso daí. Vamos lá? Pode soltar. Por que, gente? Não, pode desligar o música, por favor. Que ele cresça, que eu diminua, e que a força que existe em mim seja sua. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo, não importa o que sou, nem o que eu faço. Sem Deus eu não sou, sem mim Ele é, sem Ele eu não faço, sem Ele eu nem estaria de pé, mas sei que Deus tem um plano pra mim, mesmo se fraco eu me sentir, eu venço se Ele estiver aqui. É Ele quem comanda a minha vida, início, meio e fim, a única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir, com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus.
única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir, com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus, então faça de acordo com sua graça, pois se estiveres aqui, eu não preciso de mais nada. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde o Senhor mandar, a sua voz vai me guiar. Então faça seu querer com sua graça, pois se estiveres aqui, eu não preciso de mais nada. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde o Senhor mandar, a sua voz vai me guiar. É Ele quem comanda a minha vida, início, meio e fim, a única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir, com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus, é Ele quem comanda a minha vida, início, meio e fim, a única saída. Grandioso Deus, poderoso Deus, sem Ele eu não sei pra onde ir, com Ele faz sentido aqui existir. Grandioso Deus, poderoso Deus, então faça de acordo com sua graça, pois se estiveres aqui, não preciso de mais nada. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde o Senhor mandar, a sua voz vai me guiar. Então faça de acordo com sua graça, pois se estiveres aqui, eu não preciso de mais nada. Então faça seu querer em minha vida, eu só quero ir aonde o Senhor mandar, a sua voz vai me guiar, a sua voz vai me guiar. Glória a Deus, aleluia. Assim E assim agradecemos a oportunidade. Que letra maravilhosa, maravilhosa. Eu tinha escutado um pedaço desse louvor. Eu não tinha escutado ele inteiro ainda. Meu Deus do céu, poderoso demais. Aí, grupos, abraça aí que esse louvor é forte. Abraça que esse louvor em nome de Jesus. Que poderoso, cara. Que poderoso. Obrigado, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Digão, vamos lá? Trazer algo aqui para a casa do Senhor, para o culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz, na amada igreja de Cristo. Amém? Amém. Estamos felizes com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero ler uma palavra para que seja eficaz em vossos corações, para que vá direto no âmago de vocês, que possa ser escrita em vocês. Hoje eu vou ler de forma rápida, mas hoje eu quero que seja como uma injeção em vocês. Não só de ânimo, não só de vitalidade, não só de saúde, mas de certeza em nome de Jesus. Vou lendo rápido para não tomar tempo. Gênesis 15, versículo 1 vai dizer assim:
Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. E os 7 dias disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. 17:1 diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Em Gênesis 46:3, Deus disse a Jacó e disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E disse a Moisés em Êxodo 3:6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 3:13 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Na Bíblia nós vemos a menção do eu sou, e muitas vezes nós seguimos o Deus dos nossos pais, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele se apresenta a nós nessa noite como o grande eu sou. E como eu começo lendo aqui, Ele é o nosso grandíssimo galardão e o nosso escudo. Quero que você vá para sua casa com a certeza que o grande eu sou te escolheu, que você é a geração eleita, que você é escolhido. Para de andar debaixo de tristeza, para de andar de cabeça baixa. Creia e saiba que você é um povo escolhido, que você é um povo amado, que você tem um Senhor, que você tem um Deus, que esse Deus existe, que esse Deus te dá ânimo nessa noite. Saiba que o eu sou te envia às nações. Saiba que o eu sou te fortalece. Abre a tua boca, fala as palavras do teu amado, fala aquilo que você tem como testemunho, porque o eu sou te chama nessa noite. Vai com ânimo, vai com autoridade, vai debaixo de santidade, vai debaixo de uma direção que o eu sou te envia nessa noite. O eu sou, nós temos um Deus que é vivo e que não muda, assim como foi pregado pelo Vitor aqui. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele é eternamente. Antes de nós, Ele já era, como vai dizer em Lucas. Ele é, ou como nós o louvamos, o louvor do pastor, como que é, pastor? Você quer dar minha pregação? É Ele. Assim como nós louvamos, é Ele, ou Ele é, em nome de Jesus. E Ele será eternamente. Som. É isso. Pode baixar o retorno, pode baixar bastante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Perfeito. O eu sou te envia nessa noite. Glória a Deus. Vai debaixo de vitória. Vai debaixo dessa aliança. Vai debaixo dessa certeza que é o Senhor que te chama. Há um Deus vivo que não só luta por você, não só te protege, mas te envia às nações como profeta. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Você mesmo, irmão. Bora. Rodrigo, nosso queridíssimo Zaqueu, em nome de Jesus. Tá bonito. Aleluia. Aleluia. Nós viemos, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Pode ser Jesus, igreja. Amém. Deus, estou com uma dor de cabeça muito forte aqui. Trabalhei o dia até que bem. Chegou agora à tarde, a minha dor de cabeça começou a apertar de uma tal maneira que eu não sabia dizer o que seria.
Continuei trabalhando, fui para casa, cheguei em casa, deitei e falei, Senhor, fala comigo. Abri minha Bíblia, saiu uma palavra para mim, Jeremias 26, 1 e 2. Jeremias 26, capítulo, né? Versículo 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Jesus. Da honra e toda a glória e da justiça. Poderoso, aleluia. Amém, igreja? Pode ir lá? Glória a Deus. No princípio do reino de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no trio da casa do Senhor, e dizer a todas as cidades de Judá, que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhe dissesse, não te esqueças de nenhuma das palavras. Aleluia. E até aqui eu parei, né? Aí eu fiquei ali um pouco pensando. Então, o que essa palavra quis dizer para nós? Não só para mim, mas para todos. Que quando viemos à casa do Senhor, viemos adorar a Ele, somente Ele. Esse culto aqui não é os homens, não é para ninguém. Esse culto é para Deus. Então temos que dar o nosso melhor. Se a gente soubesse o poder que tem o glória a Deus, o quanto de demônios que o glória a Deus afasta da gente, e a gente fica sentado nos nossos bancos, muitas das vezes tímido, com medo de gritar, falar glória a Deus. Então, que a gente possamos sim dar sempre o nosso melhor cada vez. Glória a Deus. E agradeço minha rica oportunidade, porque a tremedeira está demais, gente. Vamos junto com toda a igreja. Vamos gritar junto com toda a igreja. Glória a Deus! Mais alto, mais alto. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Não foi tudo embora? É isso aí, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar aqui, varões, para fechar aqui, para começar nossa palavra da sequência. Varões, vamos fechar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja com seus filhos, Senhor. Abençoa eles. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedimos um toque de fé. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, combater o mal nas regiões celestiais. Por isso até transpirar na terra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração. Boamente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Boamente protegida estou, segurando a espada na mão. Eu por isso é de campeão.
E eu pedimos a essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos agora aqui para a melhor hora, que é a palavra. Mas hoje a palavra, irmãos, ela não vai ser uma pregação, mas vai ser aqui a continuação daqueles que participaram do último grupo, do último culto de varões, que foi: tá na Bíblia ou tá amarrado? Aleluia. Quem gostou da primeira parte, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu creio que vocês também vão gostar da segunda, porque tem bastante coisa. A gente tentou aqui trazer eu, Diego, o pastor Wellington. Fizemos aqui uma mescla aqui, em nome de Jesus. E quero deixar claro para vocês aqui que não é nenhuma forma de... É mais aqui um jeito de ensinar, um jeito de brincar, um jeito de falar da palavra de Deus de um jeito descontraído. A gente não quer aqui de forma alguma afrontar ninguém, em nome de Jesus. A gente está trazendo aqui o que está na palavra, o que está certo, o que está escrito, da forma que o contexto está corretamente. E tem alguns versículos aqui, irmãos, tem algumas versões aqui, em nome de Jesus. E se tiver um pouquinho diferente da sua, não se preocupe, que são versões diferentes mesmo, tá? Então você vai ter NVI, NTLH, vai ter Almeida, vai ter corrigido, enfim, não importa. Mas o que importa é a palavra de Deus, amém? Estão preparados? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia ou tá amarrado?
Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Todo mundo foi com tanta convicção. Está amarrado. Em nome de Jesus. Na verdade, irmãos, é o... Não. Então, vamos corrigir. Eu falei os... A pegadinha era essa. Os frutos do Espírito. Mas na verdade é o fruto do Espírito. Ah, sim, a doença. Glória a Deus. Por quê? É importante entender, porque às vezes tem uma confusão dos dons do Espírito, as pessoas confundem com fruto, mas não. É o fruto do Espírito. Imaginem que o fruto do Espírito é como se fosse, que nem o Diego colocou aqui, como se fosse uma mexerica, que é o fruto que tem os seus gomos dentro. Então você vai ter lá, vou ler para vocês, Gálatas 5, 22, que diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então é o fruto, imagine a mexerica, os gomos é o amor, a mansidão, né? Ok? Entenderam? Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Estava amarrado, irmãos, em nome de Jesus. Está na Bíblia ou está amarrado? Deus rejeita a oração. Está na Bíblia ou está amarrado? Oi? Deus rejeita. Está na Bíblia. Eu acho que está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu vou ler aqui, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus, Ele não rejeita a oração sincera. Ok? Mas o que está na Bíblia diz assim, lá em Provérbios 28.9. 28.9. Então, desculpa, é que 28.9. FM, né? Versículo 28, capítulo 28, de versículo número 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, e até a sua oração será abominável. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, o que está dizendo aqui exatamente é aquele que não ouve, não obedece a palavra de Deus, Deus recusa a sua oração. Se não é verdadeira, Ele recusa a oração. Então, está na Bíblia. Amém? O livro, está na Bíblia ou está amarrado? O livro de Heresias, ele fica no Antigo ou no Novo Testamento? Está amarrado? Glória a Deus, né, irmãos? O livro de Heresias, irmãos, não existe lugar nenhum. Está amarrado. Pegadinha aqui, caiu, né? Caiu, em nome de Jesus. Então, irmãos, é só... O livro de Heresias não existe, né, irmão? Em nome de Jesus. Está na Bíblia ou está amarrado? A pressa é inimiga da perfeição. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Está amarrado. Mas existem alguns conceitos, alguns princípios bíblicos por aqui. Aqui, ok? Mas não existe a pressa é inimiga da perfeição, ok? Está na Bíblia ou está amarrado? Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Não, pera. Não, pode ser que seja diferente. Está na Bíblia ou está amarrado? Só? Eu acho que tá, eu acho. A sala fica no muro da igreja. Mas pode não ser. Peraí, peraí, eu vou aqui, não. Está na Bíblia. Só. Aí. Glória a Deus, é isso. Fala com convicção só. Não, mas eu não fiquei na dúvida, né? Glória a Deus. Está na Bíblia. É o versículo de Provérbios, está lá em o capítulo 19, versículo de número 2, né? Que diz... Aí vai ter algumas versões que diz: não é bom ter um zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho, mas não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. É uma versão que diz aqui: não faça nada sem pensar, né? Senão você vai tropeçar, em nome de Jesus. Amém? A soberba procede à ruína. Está na Bíblia ou está amarrado?
Tá na Bíblia. Gente, fala, gente. Tá na Bíblia. Eu, hein? Tá na Bíblia. Tinha que estar na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, tá na Bíblia, em nome de Jesus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Você tá amarrado, meu filho. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Amarrado. Tá na Bíblia. Olha, eu ia falar. Por que não falou? Porque eu fui com o pessoal que eu achei que... Olha o problema de com os outros. Olha o problema de com os outros. Aprenda, gente. Aprenda, viu, em nome de Jesus. Provérbios 13, 7 diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Então aqui fala sobre aparência, realidade, a falsa imagem. Pessoas que passam por algo que não é. Então nem tudo é o que parece. A aparência exterior define o verdadeiro valor, o caráter de uma pessoa. Viver com modéstia pode ser mais sábio e seguro do que viver na aparência. Então, irmãos, está na Bíblia. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Alguém conhece alguém assim? Deixa pra lá, tá amarrado. Tá amarrado, glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Eita glória, tá na Bíblia ou tá amarrado? É dando que se recebe. Tá na Bíblia ou tá amarrado? É dando que se recebe. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Fala, gente. Tá amarrado. Tá amarrado. Isso é um ditado, irmãos, que até tem um princípio bíblico, mas na Bíblia diz assim. Mas existe algo assim na Bíblia, em Atos 20, 35. Há maior felicidade em dar do que receber. Então não é dando que se recebe. Mas é dar, né, pra receber. Então, e aí não é isso que Deus quer de nós, né, Sol? Não é isso, Sol? O que Deus quer de nós, Sol? É isso aí que você falou. Felicidade. Dê com felicidade pra você, né? Sol, você tá atrapalhando seus irmãos aí, Sol. Tá todo mundo esperando você falar assim, se ela falar. Sol. Olha lá. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Mente vazia, oficina do diabo. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. Mas esse ditado aqui, irmãos, ele está alinhado com um versículo. Não está escrito dessa forma, mas está alinhado com o versículo que está lá em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a mente vazia, ela não está escrito isso aqui, mas aqui está dizendo na Bíblia, aqui nessa palavra de Filipenses, que, vamos pensar nas coisas do céu, que é isso que interessa. É isso que a gente precisa, fortalecer o espírito com as coisas do céu, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Está na Bíblia ou está amarrado? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Tá amarrado. Na Bíblia? Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Fala algo, mas é em outro contexto, né? Tá amarrado, mas existe uma ideia parecida. Tá amarrado, não tá assim escrito, mas tem uma ideia bíblica que diz assim, lá em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Então não está escrito, digam com quem que me digam com quem és, mas se você andar com pessoas sábias, vocês não terão. É impressionante, não ter a Bíblia, glória a Deus. Mas continua tendo isso. Está na Bíblia ou está amarrado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá amarrado. Está amarrado. Só que tem algo aqui em Mateus 26, 52 que diz assim:
guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Então não está escrito exatamente aqui, mas o princípio existe sim na Bíblia, o princípio nesse versículo. Então quem com ferro fere, com ferro, provavelmente o ditado popular foi exatamente na Bíblia que foi exatamente em nome de Jesus. Está na Bíblia ou está amarrado? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia ou está amarrado, irmãos? Glória a Deus, está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus. Sem usar celular, sem usar aqui. Jesus disse. Jesus disse que quando ele foi questionado pelos fariseus aqui, tá, irmãos? Foi para pagar o imposto e tal, então ele dizia: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ele pagou lá aqueles, não sei se vocês vão lembrar lá do peixe, lembra do peixe? Amém. Tá na Bíblia ou tá amarrado? A voz do povo é a voz de Deus. Amarradão, né? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Vou dar mais uma chance. A voz do povo é a voz de Deus. Amarrado, né, meu irmão? Tá amarrado. Tá amarrado, né? Jesus. Isso aqui é uma expressão popular, irmão. Isso aí vem ao longo do século, todo mundo fala. E parece que está na Bíblia, mas não está na Bíblia, amém? Isso não tem nem nada semelhante? Não. Nem nada semelhante, acredita? Que a voz do povo é a voz de Deus, nem nada semelhante, graças a Deus, né? Que a voz do povo, meu irmão. Está na Bíblia amarrado. Esses já ouviram aqui muitas vezes. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Agora esse cara. Agora eu vi que vocês. Pode falar. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Vou repetir: nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia, eu digo. Tá amarrado. Tá amarrado. Mas, por mais que essa frase ela não esteja na Bíblia, ela reflete princípios bíblicos, alertando o que é discernido, o que é verdadeiro, do que é meramente aparência, tá? Não está na Bíblia, mas é algo que se fala. Muitas vezes a gente ouve a própria bispa falar aqui, a gente usa isso como um exemplo, mas não está na Bíblia. Amém? Está na Bíblia ou está amarrado? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 11, de versículo de número 1. Está na Bíblia. Assim como fala que está jogando pão sobre as águas, aqui a gente não pode esquecer, irmãos, que nesse contexto aqui, Eclesiastes, lá naquele tempo, tudo se fazia muito em torno do mar, né? Então, aqui era uma forma de dizer que era jogar o pão sobre as águas, ele vai... Depois a gente vai achar, mas é como se fosse, lance seu barco sobre as águas e depois você vai ter retorno sobre aquilo, mais ou menos assim. O que quer dizer de fato é que fala sobre agir diante do desconhecido, confiando que os frutos virão com o tempo. E vista tempo, recursos e amor sem garantias, com fé, isso voltará no tempo certo. Então, mais ou menos, ele usou como metáfora que jogue na água por causa do barco, enfim. Mas é algo que está na Bíblia. E aqui dizendo, friamente tenha fé, que no tempo certo as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Está na Bíblia ou está amarrado? Quem espera sempre alcança. Tá amarrado. Está amarrado? Tá amarrado. Ó, quem espera sempre alcança. Está na Bíblia ou está amarrado? Tá amarrado. Está amarrado. Apesar de não estar na Bíblia, a frase ela tem conceitos bíblicos apontando o quê? Resiliência e perseverança. Não está, mas tem um conceito aqui por trás. Amém?
Abraão apontou o cajado para o Mar Vermelho abrir. Está na Bíblia ou está amarrado? Ainda bem que Abraão não apontou nada para nenhum lugar, meu irmão. Não me Jesus. Queria só ver alguém que tivesse respondido aqui. Eu ia ler agora. Ia ler agora Êxodo. Ia ler Gênesis para saber o que ia abrir o Mar Vermelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá na Bíblia, tá amarrado. Um cordão de 3 dobras. 3 dobras não se rompe com facilidade. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia, tá amarrado. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Eu vou ler, claro. Eclesiastes 4:12. Está dizendo aqui: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender, e um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então está na Bíblia. Então, É mais difícil se romper. é mais. Depende da versão, né? Está na Bíblia ou está amarrado? Deus ajuda quem cedo madruga. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Ó, Deus ajuda quem cedo madruga. Disseram que é de ser madruga. Tá na Bíblia não, tá no chão. Tá amarrado. Mas é associado a uma passagem de Provérbios, irmãos. 6, do 6 ao 8. Eu vou ler para vocês entenderem. Tem que pegar uma palavra meio termo, né? Tá na Bíblia não é amarrado. Mas não está na Bíblia a frase, mas existe um conceito bíblico, porque às vezes as pessoas acham que está na Bíblia, mas tem um conceito aqui. Provérbios 6 diz assim: 6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar aí deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Então, o Deus ajuda quem cedo madruga está baseado nesse conceito aqui que está lá em Provérbios 6, 6 e 8. Até quando você vai ficar dormindo aí, preguiçoso? Então, se você levantar cedo, Deus vai te ajudar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. Está na Bíblia ou está amarrado? Vou repetir. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. Está na Bíblia ou está amarrado? Eu acho que está amarrado, mas tem um contexto. Você acha que está amarrado num contexto? Não entendi. Eu acho que está amarrado, mas tem algo na Bíblia que diz algo sobre. Está na Bíblia. Tá na Bíblia, eu ia falar, eu chutei meu nome. Eu ia falar, você recebe. Só, ou está amarrado ou está na Bíblia só. O ditado ele se encontra em Provérbios 19:17, que diz assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Algo em mim tinha certeza, mas o outro algo não tinha. Normalmente é assim, viu só? Por isso que eu vou dizer aqui para vocês, irmãos, na dúvida vai na Bíblia, porque não tem erro. Verdade. Foram 13 voltas ao redor de Jericó. Está na Bíblia ou está amarrado? Não foi Jericó, não. Nem foi 13. Vou repetir. Foram 13 voltas ao redor de Jericó. Está na Bíblia ou está amarrado? Foi Jericó. Foi na onde, querido? Paulinho tá só caladinho aqui. Eu não quero nem saber. Deixa o povo só ficar tapear. Você pode chutar, tô mais. Está na Bíblia ou está amarrado? 13 voltas de Jericó. Está amarrado? Está amarrado? Está na Bíblia. Vocês vão se surpreender. Eu vou ler aqui, vocês vão se surpreender. Porque na nossa cabeça, a gente tem muito. Na nossa cabeça tem muito. Irmãos, na nossa cabeça tem muito fixada a ideia das 7 voltas no último dia. Mas eu vou ler todo o texto, o versículo anterior, vocês vão entender, porque são 13. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez.
e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. Então, 6 vezes 1? 6, né? Obrigado. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas, olha só, a Bíblia ela enfatiza isso aqui, ó. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Então 6 mais 7 são? 13. Então tá na Bíblia. Amém, obrigado. É a que assina na frente. Amém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Oficialmente é concorda, Foram 13, em nome de Jesus. Isso foi falado na outra. Foi. Por isso que eu não coloquei. Amém? Amém. Ó, foi falado na outra, mas eu vou dizer aqui, ó, nenhuma folha cai de uma árvore que Deus não... Que Deus não... Amarrado, né? Amarrado, né? Acabei de falar com o Du isso daqui. Acabou de falar. Sério? Pedro, acabei de falar. Vai ser falado na primeira... No outro culto de varões, em nome de Jesus. Irmãos, aqui, como eu falei no começo, não é de nenhuma forma afrontar nada, é um aprendizado para todos nós. Tem coisas que estão aqui. Essa dos 13 dias aqui, das 13 voltas de Jericó também me surpreendeu no dia que me falaram. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Leia na Bíblia. Fui ler e falei, meu Deus do céu, rapaz, não é que são 13 voltas mesmo? Né? Confronta a gente, né? Como assim? 7 voltas ao redor de um lugar, 7 voltas, não sei. Né? Fizemos tanta coisa com 7, e não era 7, irmãos, eram 13 no total, mas amém, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então aqui é só uma forma de a gente aprender juntos. E toda vez que a gente estuda aqui para trazer algo, a gente também tá aprendendo, né? Em nome de Jesus, e a gente traz aqui, vocês podem brincar com seus amigos aí por aí afora. E essas pegadinhas, mas nada de heresia, nada de Abraão abrir o mar, em nome de Jesus. Isso era só uma pegadinha para ver aonde vocês estavam espertos aqui. Mas aqui é uma forma da gente aprender a palavra do Senhor, de uma forma descontraída. Aqui, a proposta hoje aqui para os varões era trazer algo um pouquinho fora da liturgia que a gente vive aqui sempre, né? Algo um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais com a cara dos varões. Nós gostamos de sorrir bastante, gostamos de louvar a Deus aqui nos nossos ensaios, conversar, brincar em nome de Jesus. E a gente quis trazer um pouquinho desse espírito dos varões aqui para o nosso culto de hoje, em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, Pastor Wellington, vamos deixar contigo a palavra. Aí, na verdade, você faz o que você quiser. A oportunidade é sua, em nome de Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu creio que é muito válido a gente pensar uma coisa. A palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas a tua palavra jamais passará. O que isso significa? De que forma a gente pode interpretar esse ensinamento da palavra? Eu, há muitos anos atrás, trouxe uma mensagem exatamente nesse versículo. E a direção que Deus me deu foi o seguinte: tudo que Deus cria, toda estratégia que Deus dá, ela tem um propósito para um tempo, para um povo, para uma realidade. É por isso que Deus usa, a palavra diz que a graça do Senhor é multiforme. Ela se manifesta de diversas formas. É a mesma coisa, se você for pregar na África, se você for ensinar sobre dízimos e ofertas, na África, vai ser completamente diferente de como a gente aborda aqui. Por quê? No povo africano, este é o momento de maior alegria do culto. Sabiam disso? Eles, na hora que eles vão ofertar, eles colocam uma urna na frente do altar e eles vêm dançando pela igreja, cada um para fazer a sua oferta lá na urna, na frente do altar. E isso para eles é uma alegria. Agora, eu tenho uma grande tendência a acreditar que se isso fosse feito no Brasil, as pessoas falam, tá querendo dinheiro, tá querendo criar um método para chamar a atenção das pessoas para colocar dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso?
A palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos estimula, ela nos incentiva a sermos criativos. Se você não usar de pedagogia para, de uma determinada forma, ensinar uma criança sobre a palavra de Deus, se você chegar com toda a sua teologia, com toda a sua exegese, com todo o seu conhecimento teórico da palavra, para uma criança, ela vai falar assim, o que é? Não vai entender nada. Mas por isso que Tia Lu e pessoas com o chamado dela, usa de forma criativa uma pedagogia, uma abordagem que envolva a criança naquilo ali. Da mesma forma, quando você vai discipular um homem, tem que ser completamente diferente de como você discipula uma mulher. Se você vai discipular um jovem, dependendo da fase que ele esteja da vida, é completamente diferente de quando você vai falar com um adolescente que está entrando nessa fase de transformação. Então, o que isso quer dizer? Que uma noite como essa, um momento como esse, nada mais é que uma forma criativa de nos estimular a pensar, a estudar, a ler, a absorvermos a palavra de Deus. Obviamente que não quer dizer que a gente vai acertar tudo, tem um monte de pegadinha, tem um monte de, um S a mais, um S a menos, que é uma forma da gente, putz, eu não me atender a isso. Mas o que é legal? Isso é uma proposta para a Igreja de Deus nunca abrirem mão de serem criativos. Buscarem formas diferentes, Tem Conto das Princesas, tem Pingado dos Homens, que não é mais pingado, vai ser chá. Não, mentira. Como é que é? Café, tá vendo? Quase acertei, tá ali pertinho, foi só um S ainda. Mas a questão é, não abram mão de ser criativos. Entendam, Deus não abre mão dos elementos culturais de um povo para falar na linguagem daquele povo. Se Deus não fosse assim, nós não entenderíamos. Porque Deus é infinito, Deus é a própria sabedoria e todo conhecimento. Se Ele trouxesse uma porção maior, a linguagem dos céus, para que a voz que criou tudo, sem trazer uma roupagem humana, nós não entenderíamos, porque nós somos limitados e pequenos. Amém? Amém. Então, que nós possamos ser estratégicos, criativos, mas acima de tudo, que nós nunca abramos mão da palavra de Deus. Oi? Alguém falou salgadinho? Não é minha mulher. Eu entendi que estava falando alguma coisa do salgadinho aqui. Mas a grande questão é essa, irmãos. A palavra de Deus é a base, mas a maneira com que nós podemos abordá-la é das mais diversas. Questões culturais, questões pedagógicas, questões de fase da vida, momento da vida, tudo deve ser considerado na hora da gente falar. É por isso que eu lembro que o diácono Geiser uma vez falou isso aqui na igreja. Ele falava assim, eu pedi muito a Deus que Ele me usasse, que Ele me capacitasse de forma que se eu fosse pregar numa igreja do Pentecoste, onde o fogo cai solto, eu conseguisse abordar naquela linguagem. Se eu fosse numa igreja tradicional, como uma presbiteriana, como uma batista tradicional, eu consiga abordar de forma que compreendam. Como se eu for pregar numa bola de neve lá, que tem uma prancha no altar, eu consiga... É isso aí, mano. Nossa, entendeu? Mas todos entendem. Não, desculpa. Mas eles escutam reggae também, porque tem reggae lá. Você acha que eu não sei? Oxê. Entendeu? Então que a linguagem seja mais diversa, mas que a palavra do Senhor seja pregada. Amém? Amém. Amanhã é domingo? Sim. E não tem nada a ver com cachimbo. Em nome de Jesus. A partir das 18 horas, alguém falou isso, né? Alguém falou Amanhã é domingo, a partir das 18 horas, culto com a família, venha, que vai ter um pregador de multidões para liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. E já vamos começar mais uma semana, mais uma oportunidade da gente entender o que nos move, qual é o nosso propósito e por que nós estamos aqui. Que é aprender do Senhor, servi-lo e honrá-lo. Amém? Amém. Fique em pé, vamos encerrar, por favor. Louvado seja Deus pelo trabalho do Diego, do Vitor e de todos os homens, esse exército aqui, todo mundo se alistou, está todo mundo bonito. Conseguimos trazer até uma jovem para a nossa tribo aqui dos soldados, mas que a gente siga entendendo o nosso chamado, que é de sermos sacerdotes, sermos cabeça da nossa família e não sobrecarregarmos tanto nossas mulheres intercessoras e ajudadoras.
Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, bondoso, rico em poder e misericórdia, Tu és a verdade e a glória, e nós Te louvamos por nos dar meios, alternativas, darmos formatos para falarmos de Tua palavra e aprendermos dela. Que isso se enraize em nosso interior, que de fato se seja escrito na tábua do nosso coração, que mais do que a gargalhada do momento engraçado, isso norteie a nossa vida, seja um momento de dor ou de júbilo. Que o Seu nome seja glorificado. Nos leve em paz debaixo de Suas potentes mãos, nos desvie de todo mal, nos dê um testemunho reto para glorificá-lo e honrá-lo e ser fiel assim como o Senhor é conosco. É por isso que nós oramos, confiamos e profetizamos no nome de Jesus. Que você eleve suas mãos aos céus. Que o nosso Deus, que é o nosso Pai, com seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, agindo na perfeita comunhão e com as consolações do Espírito Santo, esteja abençoando, selando, ungindo, protegendo e guiando a cada um de nós. Para que isso aconteça, nós dizemos amém. Amém.